Abra a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 4 e o verso 5. Então vamos lá. Malaquias, o último livro. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então observe que a última expressão do Antigo Testamento é a vinda de Elias. E Elias, ele tinha como missão converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós não vamos entrar aqui nesses pormenores. Aqui é muito mais abrangente do que a relação de pais e filhos. Há um foco aqui mais profundo. Mas o que nós queremos aqui retratar é que a última palavra que aparece no Antigo Testamento é a palavra maldição. Então Elias, ele viria com a missão e evitaria que a terra fosse, vamos dizer assim, amaldiçoada. Quando se fala da maldição da terra, nós encontramos três referências ou três etapas da maldição inicialmente. A primeira maldição que veio sobre a terra, nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vocês já conhecem lá, só para a gente memorizar. E quando a gente começa a trabalhar com a terra, nós podemos perceber isso de uma maneira assim, bem real, bem visível. Então vamos aqui colocar dois versos falando sobre essa maldição da terra inicialmente. Gênesis, no capítulo 3. E aí, Deus dizendo para Adão, uma vez que ele atendeu a voz da esposa, no verso 17, no finalzinho vai dizer assim: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento dos dias de tua vida. Então a primeira maldição que veio sobre a terra, a primeira maldição que nós encontramos, ela veio sobre a terra. Adão, ele iria obter o sustento da vida com cansaço. Por quê? Apareceria cardos e abrolhos. Então, aqui nós encontramos. A segunda referência sobre a maldição da terra veio também por causa do pecado. Então a primeira, por causa do pecado em relação a Deus. A segunda maldição, por causa do pecado em relação ao próximo. E aí Deus vai dizer para Caim, no verso 11, no capítulo 4: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Então agora o solo não só iria produzir ervas daninhas, como também ele iria se enfraquecer. Então a segunda maldição veio sobre o solo, se tornando, vamos dizer assim, pobre nos seus nutrientes. Quando se fala da terceira maldição que veio sobre a terra,
também veio por causa do pecado. Foi uma geração que se rebelou contra Deus, a geração da época dos antediluvianos, e Deus então resolveu dar cabo à existência daquela geração, e vieram as águas do dilúvio, e com as águas vieram as anormalidades geográficas e algumas coisas que nós temos no nosso mundo hoje, cadeias, depressões na natureza, lugares acentuados, lugares desérticos, lugares com as suas mais variadas formas, tem como consequência o dilúvio. E o dilúvio veio por causa do pecado. Quando nós transportamos a nossa mente para o futuro, no capítulo 4 de Jeremias, vocês conhecem o verso, mas vamos recapitulá-lo, vamos mentalizar essa sequência de maldição sobre a terra. E aí nós encontramos no capítulo 4 de Jeremias como ficará o nosso mundo depois da volta de Cristo. Capítulo 4, no verso 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era o quê? Um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira, né? Então esse mundo nosso aqui, segundo a visão aqui, ele vai ficar um cemitério de escombros, entulhos. E podemos dizer que a cidade mais próxima aqui, como todas as demais, não vão permanecer em pé. Estou falando de estrutura física, prédios, habitações, construções. Quando se fala ainda, veja bem, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada. Toda a terra será assolada. Esse aqui vai se tornar um deserto assolado, para que o príncipe do mal e seus anjos possam passar uma temporada aqui. Quando nós olhamos Isaías no capítulo 24, nós temos que ter uma visão agora do presente. Agora Isaías vai dar uma visão do presente. Nós tivemos uma visão do passado, uma visão do futuro, e agora Isaías nos dá uma visão do presente. A palavra de Deus, ela é muito real, ela é muito, vamos dizer assim, enfática. No capítulo 24, no verso 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E agora o profeta vai explicar por que a terra está contaminada por causa dos moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vamos fazer aqui uma perguntinha muito simples, né? Imagine se todo mundo aqui na Terra, no planeta Terra, fosse 100% ecológico. Ninguém andasse de carro, ninguém iria usar canecas. A gente ia voltar no passado, ia lá na horta, na folha de inhame, né? E beber água na folha de inhame. Não sei quantos já tiveram essa alegria de beber água na folha de inhame, né? E é interessante. E todo mundo usasse coisas recicláveis. A pergunta é: haveria desequilíbrio na natureza?
Sim. Porque é por causa do pecado. Entendeu, irmãos? Aí você vai no livro Grande Conflito, diz lá sobre os eventos, ciclones, furacões, terremotos, essas anormalidades. E aí vocês já viram lá que essas coisas, elas vão aumentar e se acentuar cada vez mais. Porque o homem não é ecologicamente correto, ou porque o pecado aumenta, e à medida em que o pecado aumenta, a maldição consome a terra. Esta é a visão que nós temos que ter, irmãos, tá? Então, a maldição que começou na época de Adão, por causa da transgressão da lei de Deus, na época de Caim, na época de Noé, na nossa época, na nossa geração. Então, vejam bem, Deus trará, vamos dizer assim, Deus trará juízo sobre a terra. Uma das razões pelas quais Cristo voltará a essa terra é para cumprir o que está em Apocalipse 11. O que está em Apocalipse 11? No verso 18. No finalzinho, tá? Vamos ler todo 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos seus servos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vamos ter aqui que aqueles que pecam, eles se tornam culpados, e a maldição consome a terra. E entre as coisas que a maldição consome a terra está que violam os estatutos e quebram a aliança eterna, ou seja, uma referência direta aos 10 mandamentos. Este é o cenário que nós precisamos ter no nosso mundo, irmãos. Então não vai passar as questões climáticas, não vai passar as anormalidades do tempo, do clima, nós estamos dizendo tempo, clima, não vai passar o aumento de furacões, enchentes, raios, terremotos, furacões, ciclones, essas coisas que nós já mencionamos. Onde entra Elias aqui? Dentro do contexto de Elias, irmãos, vamos mentalizar algumas coisas que já estamos sobre Elias e ampliar o nosso conceito sobre Elias. No livro de 1 Reis, nós vamos encontrar o que está acontecendo na época de Elias. 1 Reis, capítulo 17. No verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra.
Quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio. Daniel fala de um tempo, 2 tempos e a metade do tempo. Nós encontramos o ministério de Cristo 3 anos e meio. Tá? Então, a palavra de Deus ela é cheia de tipologias. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui sobre essa tipologia. Vamos só entender essa questão aqui. O que significava a questão de não chover? Principalmente para um país ou uma região agrícola. Mas antes vamos ver aqui o que estava acontecendo em termos de pecado. No capítulo 16, nós temos que, no verso 30, que fez Acabe, filho de Onrique, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Deus está apresentando aqui que Acabe, o rei de Israel, ele vai seguir o caminho dos reis que se rebelam contra Deus, mas Acabe ele é o pior. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por esposa a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Essa expressão Etibaal, o que significa essa palavra Etibaal? Com Baal. Então, o pai de Jezabel com Baal era assim. O Espírito Profecia define para nós que Etibaal era sumo sacerdote de Baal, um líder religioso, tá? E a sua filha casa com Acabe. E o que vai acontecer? Ela vai influenciar Acabe, e Acabe vai servir a Baal e vai adorá-lo, definindo Baal rei dos Sidônios, ou melhor, Deus dos Fenícios. No livro Grande Conflito, ali é muito bem definido assim, numa expressão muito simples, mas muito significativa para nós, tá? Ela define no Grande Conflito que Baal é Deus de quê? Do Sol. Está no Grande Conflito. Então veja bem. Então, a adoração a Baal, a adoração ao Sol, a adoração àquele que era a causa da fertilidade para o povo, para as nações, foi então agora implantado ali um culto pelo Estado, através de Acabe, e isso vai corromper o povo de Deus. É nesse cenário que Elias entra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos reportar ali o conceito de maldição. É um verso muito significativo para nós entendermos aqui esse ministério de Elias e entendermos esse conceito de maldição. Nós encontramos na parte final do Deuteronômio as bênçãos e maldições. E entre as maldições que estavam ali no capítulo 28, o castigo da desobediência, capítulo 28, verso 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Então Deus estava dizendo, uma outra linguagem, para Acabe através de Elias, que o céu não iria receber gota de chuva durante 3 anos e meio. E quando nós olhamos essa questão do bronze, e o verso
24 vai nos ampliar o conceito: por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus, descerá sobre ti até que seja destruído. Então, céu de bronze significa maldição. Quando nós olhamos o bronze na palavra de Deus, nós olhamos o bronze na serpente que foi ali levantada por Moisés. Deus pediu a Moisés que levantasse uma serpente. Aquela serpente, ela representava Cristo, ela apontava para Cristo. Jesus vai dizer isto lá em João 3 para Nicodemos: assim como Moisés levantou uma serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas por que o bronze? Cristo, então, ele assumiu a nossa culpa. E assumindo a nossa culpa, ele se fez culpado, ele se fez maldito. E ele recebe o açoite de Deus em nosso lugar. Dentro desse conceito, irmãos, céu de bronze, um céu bronzeado significa maldição, juízo, condenação. É isso que nós podemos visualizar na época de Elias. Quando nós relacionamos Elias e o nosso tempo, irmãos, nós podemos dizer hoje 100% com segurança que o céu está bronze. Por que o céu está com bronze? Pelas coisas que acontecem aqui na terra. Não são manifestações das 7 pragas, mas são formas de Deus permitir que as ações funestas de um inimigo, elas sejam cada vez mais acentuadas por causa do pecado. E ainda levando em conta que nós encontramos já, e já definimos muito bem, que o Espírito Santo retirado da terra, ou seja, o poder refreador do Espírito de Deus se retirando da terra. E ainda não acontece muitas coisas aqui na nossa terra ainda porque os anjos de Deus ainda estão retendo os ventos da contenda e os ventos da destruição. Mas podemos dizer claramente que o céu está todo bronze. Olhando para Elias, nós temos que ter aqui duas visões agora de Elias. Uma visão interna e uma visão externa. Para o povo adventista do sétimo dia, nós podemos visualizar os acontecimentos em volta dos nossos olhos como sinais da breve volta de Jesus. Mas para nós, adventistas do sétimo dia, o que deve manifestar assim, maior, vamos dizer assim, lucidez nos sinais, é a vida de Elias. O povo de Deus não pode passar despercebido a questão de Elias. Já estudamos com vocês em algum outro momento, mas vamos recapitular algumas coisas aqui em relação a Elias. E é bom nós termos essa visão, para nós não repetirmos o mesmo que aconteceu na época de Jesus. Então nós vamos ler aqui algumas passagens, e uma delas está em Lucas capítulo 3. Lucas é o evangelista que ele retrata o ministério de Cristo na ótica da ação do Espírito Santo. Lembrando que Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 1 do livro de Lucas, nós encontramos no verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Veja aqui que a missão de João Batista era
converter muitos do povo de Deus. Aqui não fala de evangelismo externo. Aqui fala de conversão dos filhos de Deus. E vejam bem, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. Então, quando você vê a questão de pais e filhos, aqui você analisa a questão de desobediência à prudência dos justos. E no finalzinho diz: e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, a missão de João Batista, cheio do Espírito Santo, ele viria na virtude e no poder de Elias, ou o mesmo Espírito, o Espírito Santo que repousou sobre Elias, ele estaria repousando sobre João Batista, para que João Batista pudesse preparar um povo para encontrar com o Senhor. Obviamente, João Batista está apontando para a primeira vinda de Jesus. Tá? Então, João veio na virtude e no poder de Elias. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, Mateus no capítulo 11, nós temos uma pessoa que vai dar uma ênfase de quem é João Batista. Tá? Então veja bem, no capítulo 11, no verso 14. Aliás, vamos ver o verso 13 também. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, quem é João Batista segundo Cristo? Elias. Ele mesmo é quem? Elias, que estava para vir. Então, irmãos, veja que declaração mais enfática. Jesus dizendo: olha, ele, Elias. Por que isso? Porque na época de Cristo, e vocês podem ver isto no capítulo 17 de Mateus, que os escribas ensinavam que o Messias não viria sem antes vir Elias. Então, na mentalidade do aprendizado da época, eles diziam que Elias deveria vir. E quando João Batista veio, eles não reconheceram na virtude que operava em João Batista a virtude que Deus operara em Elias. E aí foi necessário que Jesus dissesse no capítulo 11 que ele é Elias. No capítulo 17, Jesus vai dizer que Elias é uma referência a João Batista também, tá? E Jesus vai confirmar: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, a missão de Elias é uma missão de reforma espiritual, reforma na ministração do Espírito Santo. Quando veio João Batista na virtude e no poder de Elias, no capítulo 11 e no verso 16, vai dizer: pois veio João que não comia nem bebia, e dizem tem demônio. Então eles não souberam e não discerniram em João Batista a vinda de Elias. E para eles, um homem cheio do Espírito Santo era um homem endemoniado. Tamanha era a cegueira. Percebe, irmãos, que nós iríamos viver um cenário semelhante ao do Novo Testamento, ou do início do Novo Testamento na época de Cristo. As pessoas do povo de Deus teriam dificuldades
de discernir a vinda de Elias. Vão interpretar a vinda de Elias com esquisitice, desequilíbrio, anormalidade, radicalismo e assim por diante. Você já conhece a história. E o que isso tem a ver com o fim agora? Agora com a parte externa. Tá? Satanás, ele age em cima deste reavivamento e reforma. O que mais assusta o inimigo das trevas é esta missão de Elias. O que mais amedronta as trevas é a vinda de Elias. Porque quando Elias vem, segundo o que está no livro de Mateus capítulo 17, dito pelo próprio Jesus, e Jesus vai dizer lá, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, a missão de Elias é uma missão de reforma espiritual. Dentro disso aqui, irmãos, esta reforma espiritual, ela aponta para a chuva serôdia. Então, uma reforma espiritual, ou uma reforma através daquilo que o Espírito Santo opera em nossa vida no revivamento, nos levando a uma mudança de hábitos, de ideias, teorias, práticas nocivas, tudo aquilo que é ofensivo a Deus é renunciado. E isto é, vamos dizer assim, o preparo para Deus manifestar as suas bênçãos sobre a terra. Só quando falamos de terra aqui, quando nós olhamos aquela tão famosa expressão ali em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, né? Vocês conhecem de cor? Se o meu povo, que se chama meu nome, orar, se humilhar, converter seus maus caminhos, há uma sequência, tá? Então, essa palavra então é uma condição, é uma sequência, Deus reagindo em cima daquilo que o povo aceita a proposta de Deus. Orar, humilhar, buscar, esquecemos de buscar, a expressão buscar, né? E buscar a minha face, então os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A tua terra. Deus não promete sarar toda a terra. Deus promete sarar a terra daquele que cumprir as condições estabelecidas por Deus. Daquele que aceitar a missão de Elias em sua vida. E o que é sarar a terra? Aí você vai lá no capítulo 2 Crônicas 7, verso 13, você vai ver lá 3 coisas, tá? Deus afastaria a peste, Deus afastaria a praga de gafanhotos e Deus enviaria a chuva, tá? Então Deus tem um povo aqui na terra, tá? Que o céu não estará por bronze, porque ele vai derramar copiosas bênçãos, e o inimigo tem medo disso. Então, quando Satanás ele faz essa leitura com o povo de Deus, por isso que em algum momento nós encontramos alguma dificuldade no meio que nós vivemos, porque não é o caminho idealizado pelas trevas de reforma espiritual. O decreto dominical, irmãos, ele vem para tentar ofuscar o crescimento do povo de Deus. É bem verdade que vai atingir a todos,
quer fora, quer dentro, quer fracos, quer fortes espirituais, tá? Mas ele vem também com esse objetivo, tá? Tentar ofuscar os objetivos de Deus. Quando Elias se apresenta a segunda vez diante de Acabe, e a primeira coisa que Acabe vai olhar para Elias, o que Acabe vai dizer? És tu o perturbador de Israel? O céu está por bronze? Ou as catástrofes que acontecem aqui na terra, os ciclones, os maremotos, as dificuldades, as intempéries da vida, tudo é por tua causa. Nenhuma delas foi por causa do pecado de Acabe. Não foi por causa da aliança que Acabe fez com Baal. Não foi por causa disso, na mentalidade de Acabe, mas por causa de Elias. Então, irmãos, quando nós olhamos para o nosso cenário hoje, já existe duas interrogações assim, que estão assim, bem visíveis na mente do povo. Uma delas: não vai acontecer alguma coisa para parar o sol de aquecer, a chuva cair na hora errada, ciclones, enxurradas, terremotos, violência e assim por diante, essas coisas? Não se vai fazer existe alguma possibilidade de alguma coisa? E aí entra, irmãos, que o mundo terá uma solução assim, ó. Vamos achar os culpados. Biblicamente, os culpados são aqueles que violam a lei. E interessante que o decreto dominical vai ser violação da lei de Deus, profanação da lei de Deus, para resolver a maldição que consome a terra. Tudo contrário ao que está na palavra de Deus, né? Então, como é que a humanidade vive uma vida de ilusão e viverá uma ilusão? Nós vamos ver um pouquinho amanhã cedo, tá? Dentro do seu espectro. Então, quando você ver notícias de catástrofes, pense duas coisas: o mundo vai achar uma solução a curto prazo, tá? Segunda, está muito próximo de acontecer, tá? Porque essas coisas estão se acentuando e essas coisas vão se acentuar. E paralelo a isto, irmãos, tá? Paralelo a isto, a obra de avivamento e reforma provoca a ira daquele que odeia a ideia de que Deus vai derramar um temporal de bênção sobre uma igreja. Que cenário nós estamos vivendo, irmãos? Nunca o cenário de Elias foi tão real para nós. Nunca nós tivemos assim tanta visão, tanto discernimento de que as coisas estão assim muito próximas por causa da vinda de Elias. Então, quando você sempre ouve falar de avivamento e reforma, quando você ouve falar de que precisamos de uma renúncia de vida, de que os caminhos precisam ser desobstruídos para que Deus manifeste a chuva serôdia, e paralelo a isto, as coisas que estão visíveis aos nossos olhos no mundo, podemos saber que nós estamos vivendo um cenário, eu não diria semelhante, eu diria autêntico ao de Elias. Jesus está voltando. Amém. Grandes mudanças vão se operar logo no nosso mundo. E significativas mudanças. A grande pergunta é:
está acontecendo as mudanças que Deus queria que acontecesse na minha vida. Não estou falando de mudanças da igreja. Mudanças que Deus precisa fazer na minha vida. Como é que o Espírito Santo, irmãos, ele é visto em nossa vida? Possa ser que algumas reformas operadas na vida, elas não sejam as reformas operadas pelo Espírito Santo. Não seja fruto de justiça, fruto da graça, fruto do poder de Deus. Quando o poder de Deus atua, irmãos, haverá, vamos dizer o seguinte, um coração aberto, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer operar em minha vida? O que o Senhor quer mexer no meu coração? O que o Senhor ainda precisa mudar no meu ser? É bem verdade que Deus, ele não mostra tudo para nós que nós vamos mudar, porque Ele sabe que nós não suportaríamos o peso, mas Ele vem tirando coisas e coisas. Dói fazer algumas renúncias de vida, irmãos. E essa semana eu senti uma dor tremenda. Deus pediu que eu fizesse uma renúncia com a vida. Interessante que antes desse encontro aqui, era para mim estar usufruindo de umas delícias de viagens. E eu orei a Deus: Senhor, me arruma um lugarzinho para que eu não esteja gastando dinheiro onde o Senhor não quer que eu esteja gastando, e eu esteja convivendo com a palavra de Deus no final de semana. Aí daí a pouco veio, né? Cuidei, o pastor só tem vaga nessa área. Que maravilha, que bênção. E aí doeu algumas decisões que eu fiz na vida, doeu. Cortar dói. Elias vem com a missão: habilitar um povo para encontrar com o Senhor. Que esse final de semana, irmãos, nós sejamos entre aqueles que vamos estar sedentos pelo poder de Deus. Vamos estar orando, vendo o propósito de Deus e dizendo: Senhor, continue fazendo a obra da minha vida. Não pare, Senhor, até que Jesus seja glorificado e exaltado só em minha vida. Precisamos de Cristo, sua justiça, precisamos do Santo e Bom Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém?